Olá, boa tarde a todas, a todos e a todes. É, Queria agradecer muito a presença de duas pessoas muito queridas, duas professoras, a professora Jaqueline Moraes Teixeira, a professora Flávia Biroli, agora as duas na UNB, uma, né, Jaqueline, no Departamento de Sociologia, e a professora Flávia Biroli no IPOL, no Instituto de Ciência Política. A Jaqueline Moraes Teixeira foi também a nossa pós-doc aqui no Centro de Estudos da Metrópole. Peço desculpas porque hoje a gente teve problema, infelizmente, com a transmissão pelo YouTube, então vocês não vão ver em tempo real no YouTube, mas depois o vídeo ficará disponibilizado como gravação. E hoje, então, temos um seminário intitulado Pentecostalismo, Infância e Ativismo Antigênero na disputa eleitoral pelos conselhos tutelares. Um tema super importante, objeto de pesquisa da nossa querida Jaqueline Teixeira. Então, a Jaqueline vai fazer uma exposição e depois a professora Flávia Biroli fará os comentários e provocações. E a gente também provoca e estimula o público a fazer as suas perguntas depois pelo chat. Eu vou fazer a moderação. E para quem não me conhece, eu sou a Renata Bichir, sou pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole e professora na EASH USP. Boa tarde, bem-vindas, Jaqueline e Flávia. Boa tarde, obrigada, Renata. Boa tarde, eu também agradeço muito, enfim, pelo convite e por esse espaço, né, tão importante que é o Seminário do SEM. Jaque, obrigada. A hora que você quiser começar, por favor. Obrigada. Então ótimo. Bom, eu vou seguir então nos agradecimentos, né? Queria agradecer muito a Renata pela organização, pelo convite, a Flávia por ter, assim, tão gentilmente aceitado esse convite numa sexta-feira à tarde. Enfim, a gente está aqui no Cerrado, né? Sei que São Paulo está muito frio, então a gente está mandando um pouquinho do quentinho do Cerrado para quem está em São Paulo, para dar uma aquecida nos corações. Bom, né? Essa pesquisa, na verdade, né, que eu vou apresentar hoje, ela não é diretamente, né, a pesquisa de pós-doc que eu desenvolvi, né, e que eu ainda estou em fase de escrita do relatório final, junto ao SEM, né, que, na verdade, a pesquisa ela fala muito mais sobre o engajamento político de mulheres evangélicas, né, nas eleições, então tem uma questão mais relacionada mesmo com esse pleito eleitoral que a gente está vivendo, né, e com o pleito passado municipal de 2020, mas essa pesquisa, né, eu acho que de alguma maneira eu estou apresentando aí dados, né, que foram coletados e que ajudam um pouco, eu acho que a compor esse cenário relacionado, né, aos evangélicos na política, que todo mundo agora fica falando super disso o tempo todo, relacionado também a essa questão, né, de pensar especificamente o pentecostalismo, e eu gosto muito de colocar no plural, né, os pentecostalismos, porque são muitos, e que ajuda a gente a entender que esse engajamento político ele é muito mais do que a Frente Parlamentar Evangélica, é muito mais que talvez uma série de espaços e de temáticas que a gente está mais habituado a ouvir, né, quando a gente está falando sobre essa questão de evangélicos na política. Dentro, né, desse processo, eu acho que me foi necessário olhar, né, e seguir olhando para os conselhos tutelares, pensando muito essa possibilidade, né, de como os conselhos funcionam como uma espécie de estágio e aprendizado político para iniciar mesmo uma trajetória, né, e uma trajetória que, de alguma maneira, se desdobra numa participação mais ativa nos legislativos municipais, estaduais e federais. Eu preparei uma apresentação, vou colocar ela aqui agora. Bom, eu imaginei que talvez muita gente não, enfim, não soubesse muitas questões relacionadas à população evangélica, então eu trouxe alguns dados para pensar muito rapidamente, que eu acho que pode funcionar assim como uma boa introdução. Primeiro, quando a gente está falando desse público evangélico, a gente está falando basicamente de uma virada religiosa latino-americana, né? E aí
esse contexto latino-americano, que é um contexto que sempre foi majoritariamente católico, né? Então, em muitos censos, a gente não via muito uma alteração do perfil religioso, e o que a gente vê fundamentalmente nos últimos 30 anos é, de fato, uma mudança desse perfil religioso, com um crescimento muito substancial da população evangélica, né, e distribuída em denominações pentecostais. Não apenas no Brasil, a gente fica com essa impressão de que o Brasil é o país mais evangélico da América Latina, né, e aí, ou né, da América Latina e Central. E aí eu fiz questão de trazer esses dados para a gente entender um pouco que o Brasil, na verdade, ele está mais lá embaixo, né? A gente tem países em que o número de população evangélica, que é o que se acredita que pode acontecer no Brasil a partir, né, de 2030, 2035, já ultrapassa 50% da população, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem esse quadro de ter uma presença majoritária católica, mas vem lidando, né, com esse crescimento substancial da população evangélica. Fiz questão de trazer gráficos, porque como antropóloga, buscando legitimação na ciência política, eu pensei, tenho que levar gráficos. É uma questão, assim, fundamental. Enfim, né, esse, obviamente, é uma dessas tabelinhas do IBGE que ajudam a gente a entender esse crescimento no Brasil, né, e a curva desse crescimento no Brasil. Claro, né, que vai até 2010, a gente está agora com esse novo censo vendo, né, e o que a pesquisa, o levantamento do Datafolha, apresentado no início do ano passado, prova é que esse crescimento segue em ascensão, né, e que o que vai fazer com que a gente provavelmente entenda que de 2010 a 2020 esse laranjinha seja ainda maior, né? Claro que a gente espera também um crescimento do sem religião, mas que o laranjinha dos evangélicos vai seguir grande. A questão da densidade populacional, né? Eu acho que é importante a gente pensar também, principalmente quando a gente está falando de pentecostalismos, que a gente está pensando tecnologias urbanas, que significa que igrejas evangélicas se constituem, se estabelecem em cidades, né? A gente até teve movimentos mais, né, de caráter mais rural durante a década de 70, início da década de 80 no Brasil, mas desde, né, desse nosso processo de redemocratização, que é possível a gente entender que as denominações evangélicas, elas se constituem em grandes centros urbanos, e o que a gente pode perceber, na verdade, nesses 10 anos, né, e questões que a gente imagina que o censo vai ajudar a gente a perceber, é que a gente tem nesses 10 anos um avanço significativo de denominações evangélicas em cidades de pequeno porte, né? Ou seja, aquela cidadezinha pequenininha que só tinha uma igreja católica e que à medida, né, em que enfim, determinadas políticas públicas vão passando por ela, inclusive políticas de transferência de renda, algumas tecnologias religiosas vão aparecendo via igrejas evangélicas, né? Então, a gente vai percebendo um aumento das denominações pentecostais nessas cidades de pequeno porte, né? Cidades aí com uma porcentagem populacional realmente muito pequena. Quando a gente tem, né, esse corte mais ou menos religião barra região do país, e região do país importa, principalmente quando a gente está pensando política e evangélicos, porque evangélicos do Sudeste e do Sul votam diferente de evangélicos do Nordeste, né? E isso eu acho que é uma questão importante também para a gente considerar, porque, enfim, né, a gente sabe que foi o engajamento de um público evangélico na proposta, né, eleitoral do Bolsonaro em 2018, que garantiu essa vantagem em relação ao Haddad. E aí, então, durante um tempo, né, se apostou muito nessa ideia, bom, então, ser evangélico, de alguma maneira, se desdobra em ser de direita, né? Ou de apostar no conservadorismo ou no bolsonarismo,
Mas o Nordeste, né, enquanto região, ajuda a gente a pensar isso em outros termos, ou a problematizar essa sensação, exatamente porque o Nordeste é a região que o censo de 2010 vai mostrar em que o segmento evangélico mais cresceu no país. Né? Denominações que sempre tiveram caráter muito sudestino passam a avançar no Nordeste e passam, de alguma maneira, a, enfim, deixar um pouco em suspenso, né, essa presença tão majoritária do catolicismo no Nordeste, mas isso não se desdobrou, né, mesmo Bahia e Ceará, que são estados, né, em que o IBGE, em 2010, provou que eram os estados de maior crescimento evangélico, isso não se desdobrou numa maior, né, de evangélicos votando em Bolsonaro, né? Então tem aí algumas dimensões regionais que atravessam esses pertencimentos religiosos, o que ajuda bastante, é bem importante para a gente pensar um pouco esses desdobramentos quando a gente está pensando essa dimensão da ideia do voto evangélico. Bom, para a gente, quando a gente vai para o perfil etário e para o perfil de gênero, então a gente tem, né, essa questão que tem se falado muito, né, o público de mulheres no segmento evangélico é maior do que o de homens, né? A gente tem mais ou menos 58 a 42, e quando a gente vê as faixas etárias são essas, né, que está aparecendo na telinha para vocês, o que faz a gente pensar que a gente está falando de um pertencimento religioso que, de alguma maneira, está presente em pessoas muito jovens, né, ou pessoas que cuja idade está muito presente nessa dimensão para pensar mercado de trabalho, né, para pensar renda e uma série de questões. E quando a gente vai olhar especificamente para as mulheres, a gente percebe que esse público, essa faixa etária, ela se afunila ainda mais, permitindo com que a gente veja que a gente vai ter uma presença majoritária das mulheres evangélicas entre 20 e 45 anos, né? Então, a gente está falando, de fato, de um público muito jovem, né? O que também faz a gente pensar uma série de questões que circulam essa dimensão. Ainda, né, sobre essa questão do perfil de gênero, né, que é a minha grande questão, na verdade, a gente está pensando, por exemplo, né, nesse contingente. Agora, quando a gente vai por recorte denominacional, isso muda muito, porque algumas denominações podem ser mais femininas que outras. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, né, em que eu fiz pesquisa acompanhando programas voltados para questões de gênero e sexualidade, a Igreja Universal, 75% das pessoas que frequentam a Igreja Universal em âmbito nacional são mulheres, né? Então, a gente tem também uma concentração maior de mulheres em algumas regiões do país. Rio e São Paulo, então, são essas regiões em que grande parte desse público, e eu estou falando das cidades, né, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, grande parte desse público evangélico é feminino, né? E está nessa faixa etária, né, em que está o maior número de mulheres evangélicas, que é entre 30 e 39 anos, a mesma faixa etária da Michelle Bolsonaro, só para jogar assim, uma coisinha. A questão étnico-racial também é fundamental, né, e, consequentemente, pela questão étnico-racial, a gente traz outros recortes, né, que é a questão de renda e a questão da escolarização. A maioria, né, dessa população, então, se reconhece como preta e parda, né, tendo, obviamente, uma presença maior de pessoas pardas, e a gente vai ter, majoritariamente, esse público com essa renda de até 2 salários mínimos. Né? E se a gente junta, a gente vai ver que grande parte desse público não ganha mais do que 3 salários mínimos, o que vai fazer com que também, né, esse público tenha majoritariamente uma formação de ensino médio, né? A gente ainda vê
o alcance dessas políticas educacionais, principalmente as políticas de incentivo ao ensino superior, e óbvio que nem estou falando das políticas específicas para as universidades públicas, mas que de alguma maneira circulou nas universidades privadas, o que vai produzir, vai mudar um pouco, né, esse contingente, principalmente entre as mulheres evangélicas, que passam a buscar as formações na área de direito, assistência social, pedagogia e enfermagem, né? Mas ainda assim a gente tem, né, esse recorte muito forte dentro da população. Isso eu acho que faz, né, de alguma maneira, que a gente perceba que a gente está falando de uma população que, em sua maioria, né, compõe um perfil econômico em que, na antropologia, né, eu acho que a gente talvez use menos, né, a categoria para pensar vulnerabilidade, né, e mais para pensar a ideia de margem, e essa ideia de margem eu acho que é super importante, né, nas minhas pesquisas e no diálogo, né, estabelecido com algumas autoras, porque a gente está falando, de alguma maneira, de uma população que carrega, constitui a sensação de que sempre esteve à margem do Estado, né? Porque está à margem das políticas públicas, porque está à margem de equipamentos urbanos e equipamentos de políticas públicas. Qual é a única tecnologia política que, de alguma maneira, estaria geograficamente mais próxima dessa população? Seriam as igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas pentecostais que, de alguma maneira, estabelecem, né, uma linguagem de institucionalização religiosa muito diferente da linguagem católica ou da própria linguagem das igrejas protestantes históricas, né, aquelas que realmente se derivam diretamente da Reforma Protestante de Lutero e que não nasceram no Brasil, né? Elas nasceram em países da Europa e chegam no Brasil, na verdade, juntamente com a migração, os nossos projetos, as nossas políticas públicas de embranquecimento da nação no final do século XIX e no início do século XX. Essas igrejas, então, pentecostais, elas reúnem esse conjunto de características. Primeiro delas, né, elas surgem enquanto expressão popular, né? Elas se estabelecem em espaços e em territórios que são desprovidos de equipamentos de políticas públicas e de equipamentos urbanos. O nosso Código Civil, desde 1918, tem um tempão, né? Ele reconhece as igrejas, ele concede as religiões, não a todas, porque as religiões de matriz africanas não entram nesse reconhecimento, mas o nosso Código Civil, algo, né, que inclusive foi aprofundado, né, a partir do governo Lula, concede a possibilidade para que igrejas possam ser reconhecidas como associações civis e que possam ter CNPJ, né? Isso, consequentemente, permite um desenho da disputa por uma representatividade política que pode ocorrer, inclusive, diretamente, porque a igreja ela é nunca só igreja. Isso não está só na percepção das pessoas que a frequentam. Isso está no próprio modo como o Estado regula e admite a participação da igreja, né? A igreja ela é, ao mesmo tempo, religião e associação civil. E isso está disposto no nosso próprio Código Civil, enfim, o que vai, consequentemente, permitir, né, a constituição de um conjunto de representatividades e de linguagens políticas para que esse público possa disputar suas pautas e suas agendas junto ao Estado. Partindo, então, né, dessa coisa assim, mais geral, eu trago agora, eu acho que um léxico muito rápido de alguns conceitos que têm sido fundamentais, não apenas, né, para esse recorte, né, que eu estou trazendo de pensar os conselhos tutelares, mas para pensar algo que eu venho, de alguma maneira, desenvolvendo, e é claro, né, num diálogo com
pesquisadores e pesquisadoras que pensam, né, essa questão há muito mais tempo que eu, né, que estão, de alguma maneira, pensando o fenômeno da relação entre religião e política no Brasil, que é, de fato, essa ideia de entender a igreja como uma tecnologia ou um equipamento produtor de sujeito político, né? Então, a gente não está falando simplesmente da igreja como um curral eleitoral, mas a gente está falando fundamentalmente como um espaço em que se inicia, se aprende sobre o jogo político e, consequentemente, se capacita pessoas para disputar e para enfrentar esse mundo público. Com isso, eu acho que uma noção fundamental que talvez caiba trazer aqui um pouco é a noção de política, né? Primeiro, essa noção de política, que é uma noção que, para mim, parece ser bastante cara, ela aparece muito nos trabalhos da Judith Butler, mas é claro que não é só a Butler que está falando sobre isso, e fundamentalmente, né, naquele texto específico dela, em que ela está falando sobre teoria da Assembleia e a ocupação das ruas, né, em que ela está trabalhando com o conceito de assembly, mas fundamentalmente com outros autores, né, como o próprio Deleuze e Guattari, que são, né, a inspiração para essa noção de assembly, e que ajuda a gente a pensar a política como um agir coletivo, né? E um agir coletivo no público. O que nos faz, de alguma maneira, compreender que não necessariamente esse agir político vai ser sempre pela disputa da política institucional ou desse lugar institucional, enfim, né, do Estado, mas, né, que há a necessidade de se disputar uma ação pública, e essa ação pública, ela sempre depende muito das tecnologias de aparição, né? Então, do modo como esse problema, de alguma maneira, tem que aparecer nas redes sociais, tem que engajar as pessoas, o que faz, né, com que as pessoas, de alguma maneira, passem a se interessar e a estabelecer uma relação reflexiva com uma determinada pauta. Eu acompanhei isso muito durante o meu doutorado, né, que foi ali fazendo pesquisa de campo. Gente, antropólogo sofre, porque foram muitos e muitos anos de pesquisa de campo na Igreja Universal, e eu cansei de fazer cursos, e isso muito antes do Facebook bombar, e muito antes do Instagram bombar e do Twitter bombar. Eu cansei de fazer cursos na Igreja Universal sobre como lidar com as redes sociais. Esses cursos, eles eram para qualquer pessoa, né? Tinha, inclusive, incentivos para compra de celulares, para quem, né, de alguma maneira, ter celular melhor, para entrar nas redes sociais, para, enfim, fazer determinadas coisas nas redes. E isso era importante porque era fundamental, né, quer dizer, que você apareça, que a sua imagem apareça defendendo ou apoiando uma determinada questão, né? E é claro que eu acho que a questão fundamental para a gente pensar é porque esse agir político, que não é necessariamente pela política institucional, mas diz respeito a alianças no público, no nosso caso, diz respeito cada vez mais a uma disputa pelo Estado, né? A gente está sempre pensando esses mecanismos de disputa pelo Estado. Com isso, se torna fundamental, então, pensar a noção de sujeito, pensar o quanto o sujeito não é a mesma coisa que ator social e não é a mesma coisa que a gente. Porque o sujeito, ele depende das pedagogias de sujeição. Então, acompanhar um pouco, né, esse processo do que se constituiriam essas tais pedagogias de sujeição se tornou fundamental. E nesse caso específico, né, do modo como um grupo, uma população dentro desse segmento evangélico, né, que é extremamente plural, passa de fato a disputar, a partir de um repertório de margem, as legibilidades do Estado, né? E ao disputar essa legibilidade do Estado, né, eu acho que o que chama muito a atenção via Ministério da Damares e tudo mais, é o modo, né, como isso precisa se
construir a partir de uma disputa pelo léxico, né, pela gramática dos direitos humanos, né, e disputar essa gramática enquanto pensamento político conservador, que é claro que, para mim, é muito mais uma categoria êmica, né, que essas pessoas ficam se chamando de conservadoras e ficam disputando esse sentido do que, de fato, o conservadorismo enquanto um conceito de teoria política, que, é claro, é um conceito super importante. Com isso tudo, lá fui eu, então, acompanhar os conselhos tutelares na eleição que chamou a atenção de todo mundo, que foi a eleição de 2019. Né? Essa eleição ela foi posterior ao Bolsonaro, né? a candidata, enfim, Bolsonaro ter se tornado presidente. Ela foi, então, um momento em que, de alguma maneira, acendeu um clique na cabeça das pessoas, que uma pessoa começou a surgir, gente, os evangélicos vão dominar tudo. Eles estão fretando ônibus, fazendo um monte de coisa para votar nos conselhos tutelares. E aí foi uma galera, né, progressista de esquerda, pegou o seu RG e o seu título de eleitor e foi pela primeira vez votar. Eu fui uma dessas pessoas, né? Eu nunca tinha votado para conselho tutelar e fui votar exatamente nessa onda. E pensei, então, né, em como acompanhar um pouco vários desses, enfim, né, principalmente dos conteúdos de campanha, de como é que as coisas circulavam. E aí, para simbolizar um pouco isso, eu acho que fundamentalmente mostrar que essa ocupação dos conselhos tutelares não é uma estratégia que vem com o Bolsonaro, mas é uma estratégia que já existe há um tempo, e a Igreja Universal né, de alguma maneira, dentro do segmento evangélico, quem mais atua, quem mais, de alguma maneira, organiza e racionaliza essas candidaturas, né? Eu trouxe, então, esse excerto, que é uma publicação da Folha Universal. Sim, a Igreja Universal ela gosta de criar coisas paralelas, né? Então, a Folha Universal é, sim, um paralelo da Folha de São Paulo, né? Então, a Yurd gosta, né, desses nomes. E nesse excerto, né, tem, de fato, essa coisa de chamar atenção para a importância dos conselhos tutelares. Essa não foi a única publicação, foram muitas, e o que nos coloca, né, todo um circuito de publicações que o jornal, de alguma maneira, faz, Folha Universal, sempre nos anos eleitorais, não só para apoio às candidaturas da igreja, mas também para construir o engajamento a essas candidaturas. Esse engajamento é construído como? Sim, se freta ônibus para as pessoas irem votar. Há um registro, né, de quais são, e isso na cidade de São Paulo, de quais são as regiões da cidade em que, de alguma maneira, né, essa candidatura corre mais risco, e aí mais pessoas podem ir votar, né, naquela região específica. Então, tem todo um exercício, uma racionalização de como, de fato, construir candidaturas vitoriosas, né? E candidaturas cuja vitória depende muito dessa aliança pública, né? E dessa aliança que, novamente, né, é muito menos um curral eleitoral e muito mais um trabalho pedagógico contínuo que vai fazendo, né, a partir das pedagogias de sujeição, que esse sujeito se desponte como um sujeito reflexivo e como um sujeito que se pense enquanto sujeito político, um sujeito responsável pela política. A hipótese, né, e eu acho que, de alguma maneira, que eu trabalhei, né, para pensar essas questões, foi, de fato, entender os conselhos tutelares como um lugar de se estabelecer essas pedagogias de sujeição, né? Então, é um lugar em que, de alguma maneira, se forma, se explica sobre o ECA, né? Em que se aprende uma série de questões e que se estabelece um exercício necessário de tradução entre o pertencimento religioso e essa atuação civil,
né? Então, esse exercício, de alguma maneira, é sempre construído dentro, né, desse espaço, que também é um espaço, enfim, territorial, né? Entender essas candidaturas como candidaturas que se despontam em determinados lugares da cidade, com presença pentecostal muito significativa e pouco acesso de equipamentos públicos, também é uma questão interessante para a gente pensar. Com isso, né, eu acho que foi importante, então, acompanhar um circuito de candidaturas que se deu fundamentalmente a partir de um grupo fechado do Facebook, que eu consegui entrar graças aos meus contatos, enfim, de campo, né, de interlocutores de pesquisa, que é um grupo muito fechado, e esse grupo, né, de alguma maneira, se chama, né, é um grupo que, de fato, reúne cristãos em apoio aos conselhos tutelares. A categoria cristão, ela é muito importante, porque quando a gente está falando de ocupação de conselho tutelar, não foram os evangélicos que começaram com isso, né? A Igreja Católica e a Pastoral da Criança, de alguma maneira, foi quem desenvolveu uma primeira cartilha, né, ainda ali na década de 90, sobre a importância do conselho tutelar e a importância de pessoas cristãs se responsabilizarem pela participação, né, pela atuação nesse conselho. O que a gente vai ver, então, no caso das igrejas evangélicas, é, de alguma maneira, uma ampliação e uma racionalização ainda maior desse princípio católico, né, de uma presença pastoral nos conselhos tutelares. Aqui eu coloquei, então, né, a propaganda da Arquidiocese de São Paulo, né, que foi publicada no mesmo dia daquela propaganda anterior que eu coloquei aqui, da Folha Universal. Esse é o nome do grupo, né, Cristãos no Conselho Tutelar, em que pessoas do Brasil inteiro colocavam, né, faziam a propaganda das suas candidaturas e com isso pediam apoio, né, para que, enfim, se visibilizasse, se conhecesse, e com isso foi possível a gente ter acesso a algumas campanhas. E é claro que eu quero aqui fazer um agradecimento público a Tamires Cipriano, que hoje é minha orientanda de mestrado no programa de pós-graduação em educação da USP, que foi quem me ajudou, né, ali na iniciação científica da gente fazer todo esse mapeamento, né, e coletar todos esses dados. É muito importante, eu acho, que a gente pensar um pouco na retórica dessas campanhas, né? A primeira dimensão da retórica é que a vivência religiosa, ela aparece como uma autenticidade de atuação e representação na sociedade civil. Nesse sentido, né, eu acho que a gente sai um pouco, se distancia um pouco dessa discussão sobre a laicidade do Estado, para pensar, de alguma maneira, a religiosidade como uma espécie de quase que carimbo mesmo, né, de autenticidade e de legitimidade. Para algumas pautas, essa religiosidade é maior, é mais necessária. No caso específico da infância, a religiosidade é importante, e isso não aparece somente entre as pessoas que votam em candidaturas religiosas. Isso aparece entre quem não é necessariamente frequentador ou que acompanha alguma dessas candidaturas, mas que, de alguma maneira, confia mais em alguém que exerça esse papel de cuidado, que exerça esse papel, né, de proteção dos direitos da infância, se essa pessoa tiver uma vinculação religiosa. Parece que o pessoal não entende nada, né, do que rolou entre os católicos e as crianças, com todo respeito. E aí, então, essa relação de autenticidade, ela é muito forte. A outra questão importante que apareceu na retórica dessas campanhas é o domínio das teorias que compõem a ideia de ideologia de gênero, né? E aí, enfim, ideologia de gênero, né, que acho que todo mundo viu, já vinha, né, se fortalecendo no Brasil,
Foi dentro dessa gramática da ideologia de gênero que aquela coisa da mamadeira de piroca circulou e ganhou materialidade significativa, né, durante a candidatura do Bolsonaro em 2018. Em 2020, o que a gente vai ver, na verdade, é uma série de candidaturas que dizem, né, que estão se candidatando pelo compromisso político de impedir que ideologia de gênero ocorra em escolas e em outros estabelecimentos, né? Então, pela primeira vez, a ideologia de gênero realmente aparece como um repertório político. Aí eu vi aqui que eu já passei 2 minutos. E o segundo, né, a questão da família como sujeito de direito. E aqui eu acho que esse ponto é fundamental, porque se a gente for ler, né, inclusive o próprio Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, que estabelece os conselhos tutelares, a gente vai ver, por exemplo, que dentro desse estatuto, o papel do conselho tutelar é proteger, inclusive, a criança da própria família, né? Enfim, a gente sabe de todo o histórico de abusos e de violências que cercam os contextos familiares. Agora, o que chamou atenção nesse repertório de campanhas de 2019 era que essas campanhas, de alguma maneira, se colocavam como amigas da família, né? Então, para, de alguma maneira, proteger, a partir da criança, os interesses da família, né? Então, a ideia de família, de alguma maneira, aparece aí a partir, né, de uma outra configuração. Depois, né, enfim, que a gente teve, as pessoas foram eleitas, né, e vários, enfim, vários levantamentos já mostraram, né, que aumentou muito o contingente de pessoas religiosas, especificamente de pessoas evangélicas nos conselhos tutelares, à medida em que de 2020 para 2021, né, antes de chegar no 100, eu recebi uma bolsa do Messila para fazer um levantamento das políticas desenvolvidas, né, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que a gente acostumou em chamar de Ministério da Damares, o que é terrível, porque a gente já teve ministras incríveis dos direitos humanos, e a gente nunca falou o Ministério da Nilma, né, o Ministério, e virou o Ministério da Damares, mas enfim, isso foi só um comentário de parênteses. Acompanhando, né, fazendo o levantamento dessas políticas, novamente o Conselho Tutelar apareceu. E ele apareceu, na verdade, a partir, né, eu acho que de uma relação que foi muito trabalhada, e aí eu acho que isso traz questões, né, para pensar dentro, e que o contato, né, dentro da linha do 100, né, para pensar tanto a questão da institucionalização e desinstitucionalização, e para pensar essas questões todas, né, que atravessam a ideia de governança multinível, o quanto o governo, o ministério, esse ministério da Damares, investiu em políticas de capilarização, né, em políticas de relação com municípios. E aí me chamou muita atenção quais os municípios que apareciam nessa ponta, né? E esses municípios não eram os municípios grandes, né, ou periferias de metrópoles. A gente está falando de municípios de médio e pequeníssimo porte, em que, de alguma maneira, se constrói, né, o Conselho Tutelar como sendo esse lugar, esse praticamente principal equipamento urbano, né? Isso se desdobra fundamentalmente a partir da campanha Criança Não é Brinquedo, que é lançada em 2019 e que vai, né, reconfigurar, e isso foi uma coisa que aconteceu muito nessa vinculação, né, nessa forma de Ministério dos Direitos Humanos,
que foi uma relação de continuidade de outras políticas de direitos humanos transcritas de outros termos, né? Então, essa ideia da disputa por um léxico e da reconfiguração de uma escrita sobre o Estado é muito forte, e à medida que isso é escrito sobre outros termos, isso pode ser traduzido por uma imagem, por uma palavra, como sendo outra coisa, como sendo outra política. No Ministério Dilma, se construiu, na pasta da mulher e dos direitos humanos, kits que o governo federal oferecia para conselhos tutelares de municípios, né? O que o Ministério da Damares, de alguma maneira, vai fazer é a realocar essa distribuição de kits dentro de 2 programas fundamentais. Esse programa Criança Não é Brinquedo, que é da Secretaria da Criança e do Adolescente, e o programa Município da Família, que é da Secretaria da Família, né, que é, sim, uma invenção dentro, né, dessa articulação dos últimos 4 anos. Enfim, né, essa articulação, ela é uma articulação que, de alguma maneira, fez com que esse dinheiro e esses kits fossem distribuídos fundamentalmente para cidades muito pequenas da região nordeste e da região norte do país. Que quando a gente vê nos poucos dados que a gente conseguiu resgatar desse projeto de distribuição de kits durante o governo Dilma, na maioria das vezes as cidades que solicitavam, porque isso dependia sempre de cidades, eram cidades maiores, né? O que a gente vê, então, é uma chegada direta em cidades muito, mas muito pequenas, em que, para além do pequeno prédio da prefeitura e de uma pequena igreja católica, o outro tipo de equipamento que se tinha era uma praça e várias igrejas pentecostais, que passaram, consequentemente, a disputar esse espaço de direitos humanos. Essa distribuição, ela se construía, né, basicamente, isso pelo envio dos kits, que não eram simplesmente enviados, como acontecia durante o governo Dilma, né? Ia a verba né, tinha, então, um prazo para a implementação da verba e por aí vai. Não, o kit ia fisicamente, e não apenas fisicamente, né, ele entregue pela própria Damares, em muitos casos pela Michelle Bolsonaro, ou por outras mulheres muito centrais, né, dentro dessa relação para pensar essa ideia de direitos humanos. Então, aqui tem muitas fotos, eu coloquei essas 2, mas tem muitas fotos em que aparece a Damares distribuindo esses kits, né? O carro, né, é um Jeep, então, tipo, é o melhor carro da cidade. Tinha um desfile, né, em que esse carro passa pela cidade, isso sempre transmitido pelo YouTube, então o YouTube também se torna um canal muito importante de visibilidade dessas iniciativas, e a questão, né, então, de uma cadeira, refrigerador, bebedouro, impressora, computadores, enfim. De alguma maneira, em várias cidades do Brasil, o Conselho Tutelar se tornou o lugar mais equipado da cidade. Nem o gabinete do prefeito era tão equipado, né? Isso constrói, de alguma maneira, né, uma sensação e uma sensibilidade de relação entre o centro e a margem, né, de relação entre esse Estado que, ocupado, né, por uma espécie de margem, estaria, de alguma maneira, produzindo uma conexão. E quando a gente faz, né, enfim, uma relação, né, tenta, de alguma maneira, entender a distribuição desses kits, e aí, né, eles ainda não visibilizaram a distribuição de 2021, talvez nem façam, né? A gente vê, na verdade, e aí vem novamente esse esforço de fazer gráficos, porque cientistas políticos, né? Então,
é sobre isso. Essa coisa, né, da gente ver, na verdade, que tem um incentivo de fato, aproximar, construir essa capilaridade via municípios do Nordeste. Né? E esses pequeníssimos municípios do Nordeste, que de alguma maneira, né, estão ali quase majoritariamente no estado da Bahia, que é, né, o maior estado e que é o estado que, consequentemente, tem pequeniníssimos municípios em que muitos deles não tinham nem conselho tutelar. Então, essa relação também de construção desse dispositivo também aparece aí. Enfim, eu vou aqui, né, de alguma maneira a gente consegue entender, né, porque gráfico pizza é sempre fundamental, entender um pouco, né, como é que, novamente, né, tem de fato uma opção pelos pequenos municípios do Nordeste e por equipar esses pequenos municípios da região Nordeste com uma intenção para a Bahia, em segundo lugar para o Ceará, que seriam estados em que, de alguma maneira, o voto, né, ao Bolsonaro ficou mais refratário, mesmo entre evangélicos, em 2018. É claro que eu não estou querendo, com isso, construir uma causalidade. Né? A questão, de alguma maneira, é a gente pensar, né, eu acho que, num primeiro momento, como é que os conselhos tutelares funcionam com uma tecnologia de produção de sujeito político, né? Quer dizer, a igreja é essa tecnologia, mas é fundamental estabelecer uma relação em que esse sujeito que se reconhece enquanto um sujeito religioso possa, de alguma maneira, atuar numa dinâmica civil. E, em seguida, né, o modo como os conselhos tutelares aparecem como tecnologia de ponta, né? E aí de ponta mesmo, assim, de capilarização, né? De uma relação, de se construir uma imagem, uma sensação de que esse Estado passou a estar em toda parte, e uma imagem, né, que de alguma maneira existe uma aproximação entre Estado e pequenas cidades, e essa aproximação, consequentemente, se estabelece pela participação ativa das igrejas nesses pequenos municípios, considerando, obviamente, que mesmo que conselheiros e conselheiras tutelares não pertencessem à igreja, esses pastores, essas pastoras, lideranças, de alguma maneira, estavam sempre presentes na distribuição dos kits, né? na realização desse rito público de passagem e distribuição dos kits. Enfim, falei demais, quero agradecer muito Jaque, muito obrigada, não falou demais não, foi ótimo, acho que o momento é super oportuno para discutir tudo isso e acho que você mostra de maneira muito importante milhares de clivagens que estão presentes no debate público, né? Gênero, religião, raça, eu acho que você ajuda a abrir um mosaico muito interessante. Mas agora não é a minha hora de falar, agora eu queria agradecer de novo a querida professora Flávia Biroli, também da UNB, que fará seus comentários e provocações. Obrigada, Flávia. Muito obrigada, Renata, muito obrigada a Jaqueline também por essa oportunidade de poder dialogar com ela e com vocês, parabenizar vocês do SEM pelo seminário, super importante, e especificamente, né, parabenizar a Jaqueline por nos dar a oportunidade de discutir as disputas políticas nesse contexto contemporâneo, olhando para os grupos evangélicos dessa maneira que não realmente a que está mais presente no modo como esse debate tem se colocado, né? Em geral, o que circula é um olhar muito do local de chegada dessas carreiras políticas, a partir, por exemplo, da bancada evangélica do Congresso Nacional, para daí se pensar como é que são os padrões dessa disputa, como é que ela se estabelece. Muitas vezes o olhar para os processos de sujeição ou de subjetivação se dá de maneira que
é bastante marcada por um histórico, né, de estigmas, e isso aparece, inclusive, no debate acadêmico, né, e no debate público, midiático, ainda mais. Então, eu acho que é um trabalho incrível. Eu estou muito contente de poder dialogar sobre esse trabalho com a Jaqueline nesse espaço, porque realmente me parece que ele abre uma série de possibilidades para a gente acessar problemas fundamentais do momento político que a gente está vivendo e dos processos políticos recentes. Se a gente pensar, né, que a gente tem lidado com padrões que talvez tenham hoje, né, se apresentado de modo mais claro em termos da sua incidência no sistema político, nas disputas pelo Estado, mas eles vêm se constituindo em um processo que é muito característico do que houve de mudanças em termos demográficos, em termos das formas de politização, né, dessas organizações religiosas e dos próprios segmentos evangélicos, e em especial pentecostais, nesse período da Nova República, né, considerando que essas mudanças vêm nos anos recentes, mas a gente está falando de processos que foram se cristalizando e se constituindo, né, sua possibilidade política, ela se fez ao longo de um período em que nós fomos dizendo de maneira muito geral, né, assim, genérica, muito pouco capazes de nos darmos conta do que se estabelecia, né, e do efeito que isso teria. Então, é realmente muito bom poder ler um trabalho como esse, dialogar com um trabalho que é tão revelador, Jaqueline, sabe? Para mim, ele é um trabalho, eu já tinha te ouvido falar sobre esse trabalho na Unpox, né? No ano passado, e já tinha adorado, e agora poder ler seu texto e dialogar, assim, o que me vem é a mesma sensação que eu tive na Unpox, é muito revelador, é uma entrada que você tem, claro que também, porque você tem, você conhece diferentes camadas, né, desse fenômeno com o qual você está lidando, mas esse trabalho em si, sobre os conselhos tutelares e o modo como você traz os problemas que estão analisados nesse artigo, é de fato muito revelador de elementos fundamentais, como eu dizia, no meu entendimento, para a discussão sobre os padrões de disputa pelo Estado. Acho que esse é o problema, né? E de disputa na e pela própria democracia também no Brasil de hoje, né? Então, agradeço muito. Eu vou fazer a minha fala da seguinte forma. Eu vou partir de uma discussão sobre as hipóteses de pesquisa, aquelas que você nos apresenta, e uma que eu queria sugerir para você como hipótese, porque eu acho que já está lá, mas não está assim enunciado, e isso me ajuda a discutir algumas questões que acho relevantes. Depois eu parto para dois problemas que dizem respeito diretamente à democracia, como problemas de pesquisa e políticos, né, para discutir um pouco a partir do teu texto, e aí depois algumas questões mais pontuais, só para aproveitar o diálogo com você. Tem algumas coisas que eu tinha me organizado para falar, que a sua fala me ajudou também a pensar, e, enfim, tem algumas coisas que eu acho que você respondeu na sua fala, perguntas que eu teria, mas como a elaboração é a minha elaboração né, do meu diálogo com a discussão, eu vou seguir o que eu tinha planejado, né? Bem, então, você tem uma primeira hipótese, que é, de fato, a hipótese que aparece no início do seu artigo, enunciada como hipótese no início do seu artigo, que é sobre a pedagogia política, né, a pedagogia da participação, né? Então, você diz para a gente que os conselhos tutelares, eles são uma tecnologia, né, que envolve as mais variadas pedagogias eleitorais, né? Então, essa é uma hipótese, você enuncia dessa forma, você repetiu aqui, tinha até um slide seu em que você trabalhava justamente com esse trecho que eu tinha selecionado aqui no meu primeiro ponto, né? Bem, a pergunta que eu tinha pensado em fazer para você era relacionada, porque essa hipótese me parece muito importante e ela tem
uma ancoragem, né, conceitual no seu texto, que me parece um pouco menos desenvolvida do que o que você trouxe para a gente agora na sua apresentação. Então, no primeiro momento, eu tinha trazido essa hipótese para poder discutir as suas hipóteses, mas tinha trazido também pensando em mencionar que poderia ser interessante desenvolver um pouco mais essa noção de pedagogia política na sua relação com especificamente a pedagogia eleitoral, porque você diz, bom, é uma tecnologia política que envolve diferentes diferentes pedagogias eleitorais, né? Então, esse era o meu ponto, era uma coisa breve aqui, que passava, então, por entender, bom, tem uma pedagogia da participação que envolve pedagogias eleitorais, mas uma e outra coisa não são exatamente idênticas, né? Na sua fala, me veio também o seguinte, me parece que existe uma relação entre pedagogias eleitorais e pedagogias de sujeição, que é uma outra expressão que você nos traz, né? Que talvez essa seja a dimensão que você nos explicou melhor na sua fala, né? Porque você disse assim, que essas pedagogias de sujeição, elas se situam justamente nesse espaço entre o pertencimento religioso e o pertencimento político, né? Então, entendo que seriam justamente pedagogias que conectam as duas coisas, né? O que eu pensei que pode ser importante é trabalhar, talvez, um pouco mais conceitualmente, essa relação entre pedagogias de sujeição e um agir coletivo público orientado para as disputas pelo Estado. De certa forma, algo que corresponde ao meu questionamento inicial, né? Bom, as mais variadas pedagogias eleitorais. Bom, me parece que tem pedagogia de participação, pensando mesmo que envolve, né, disputa pelo Estado, de modo que não se reduz a eleições, embora as pedagogias eleitorais sejam relevantes, né? E aí eu fiquei, com a sua fala, pensando muito sobre o que significa o fato de que essas pedagogias de sujeição sejam, então, detectadas por você como orientadas para as disputas pelo Estado. Então, como essa tua primeira hipótese, realmente ela tem elementos que são fundamentais para se pensar aquilo que a tua pesquisa, então, vai nos trazendo e que permite, então, dizer, bom, essa hipótese, ela se confirma, né? Mas ela se confirma nos mostrando que há especificamente alguns tipos de pedagogia política, alguns mecanismos, né, em que essa pedagogia política se define, e eles se relacionam diretamente com as disputas pelo Estado, né? São essas disputas pelo Estado que estão estabelecendo essa conexão, essas formas de sujeição, na conexão entre o identificar-se em termos religiosos e o identificar-se politicamente, né? É interessante que no seu texto aparece uma segunda hipótese só no final do texto, na página 25. Não sei se é algo que você pode ter, talvez, trazido na medida, porque quando a gente está trabalhando assim, com pesquisas que envolvem muita coisa, às vezes a gente vai montando texto, né? Eu sei que você tem trabalhado, produzido sobre esse tema, mas só quando chega lá na página 25 é que você nos traz uma segunda hipótese, que é a de que a noção de infância e risco ela dá materialidade a um conjunto de discursos morais mobilizados por uma direita cristã contra pautas de direitos humanos, né? Bom, então, de cara, o que eu queria mencionar é que talvez neste texto esta afirmação ela não tenha um lugar de hipótese, e é por isso que você pode trazê-la só lá na página 25 mesmo, né? Ela parece ser uma hipótese mais do teu quadro geral de pesquisa do que uma hipótese específica sobre essa análise que você, uma hipótese específica nessa análise que você nos apresentou. Mas daí eu fiquei pensando o seguinte, que talvez possa ser importante conectar esta que você nos enuncia como uma segunda hipótese só ao final do texto, à tua hipótese que está apresentada desde o início, que você reapresentou aqui na sua fala, pelo seguinte, né? Me parece que ela pode ser articulada justamente
à noção de pedagogias de sujeição com a qual você está trabalhando, né? Então, a esse mecanismo ou essa tecnologia, né, que permite conectar pertencimento religioso à noção de pertencimento político e, usando uma outra linguagem, interpelar o sujeito religioso enquanto um sujeito político, né? Porque me parece que isso é também muito interessante nos conselhos tutelares, né? Porque não é qualquer espaço que está sendo disputado, e há uma justificação para essa disputa que vem justamente nos termos que você coloca nessa hipótese enunciada só na página 25, que é de que a infância tem risco. A infância está em risco e é preciso ocupar os espaços políticos em nome, né, de um combate àquilo que coloca em risco a infância, né? Então, essa interpelação do sujeito religioso como sujeito político se faz justamente por essa definição de que há um risco que demanda compromisso dos cristãos, e nesse caso dos evangélicos particularmente, e compromisso este que os evoca a disputar o Estado. Então, me parece que talvez fazer essa conexão lá em cima, já de cara, quando você fala da primeira hipótese, pode ser interessante. Bem, eu acho que tem uma outra hipótese não enunciada, que eu queria te perguntar se você acha que faria sentido enunciar como hipótese, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes que você daí vai desenvolvendo no teu texto, e que ela vem aos pouquinhos para a gente, né? Mas eu acho que ela poderia ser enunciada como hipótese, eu acho que é um elemento central nesse teu texto, não era ainda quando eu vi a sua apresentação na POX, né? E aqui que a pedagogia política de que você está falando, ela tem uma relação com a disputa pelo Estado, ela é orientada para a disputa pelo Estado, mas não é qualquer disputa, e nem uma disputa que se dê de qualquer maneira. É uma disputa pelo Estado que se estabelece de modo capilarizado e permite multiplicar a atuação nos níveis subnacionais. A atuação desses sujeitos religiosos políticos, esse agir coletivo no público, na esfera pública, multiplicando-se nos níveis subnacionais. Essa capilaridade, você vai dando para a gente uma série de elementos para perceber o quanto isso constitui essa pedagogia política, mas isso não está enunciado dessa forma, né? Então, eu acho que seria interessante, para quem está lendo o teu trabalho, desde o início, compreender o quanto isso é fundamental como problema de pesquisa, e eu acho que você poderia enunciar como hipótese, quer dizer, essa pedagogia política é uma pedagogia que corresponde a uma forma capilar da disputa pelo Estado, em que os níveis subnacionais são fundamentais. E eu digo isso tanto porque o seu texto ele foi me levando a ver esse como eixo central, na verdade, do que é essa pedagogia política, quanto também pelo fato de que, por outras vias, nas pesquisas que eu tenho feito, eu tenho encontrado essa dinâmica capilarizada, em que os municípios são fundamentais, como o desafio político que me parece que será fundamental para os próximos anos e décadas. Então, isso tem aparecido para mim, assim, pesquisando o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o modo como esses atores conservadores, contrários a agendas de igualdade de gênero, raciais, direitos humanos, em diferentes ministérios eles têm atuado, isso inclui o MEC, isso inclui o Ministério da Saúde, essa forma de operar na relação com os municípios de maneira muito capilar, e ativando também organizações da sociedade civil de caráter religioso por todo o país, você sabe disso, né? Então, eu queria te sugerir dar mais centralidade para isso desde o início no teu trabalho. Talvez um pouco orientada pelo que eu estou vendo na pesquisa que eu estou fazendo, eu vejo dois eixos nessa pedagogia política orientada para disputar o Estado de modo capilar, em que os níveis subnacionais são tão relevantes, né? Um é esse que você nos mostra com tanta clareza,
em que existe uma relação muito direta com o poder executivo municipal, na própria Constituição, em termos mesmo regulamentares, legais, dos conselhos tutelares, né, como órgãos administrativos e não jurisdicionais, como você coloca, quer dizer, tem uma conexão de base, né, porque eles são relacionados ao Poder Executivo Municipal, mas o que você nos mostra dessa relação entre o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com os conselhos tutelares e os municípios ao mesmo tempo, mostra que existe uma dinâmica, né, em que essa capilarização se dá, de modo que hoje faz diferença o acesso a recursos no governo federal, né? Então, não é que ela é centralizada, porque não é, você já mostra para a gente, isso vem de mais tempo, de maneira capilarizada, mas há uma relação entre o acesso desses atores a recursos no âmbito federal e o modo como hoje essa capilarização se potencializa com pedagogia política e com acesso a recursos políticos e recursos de poder de diferentes tipos, né? Então, acho que esse é um eixo, mas tem um outro eixo que eu queria saber se você vê também dessa forma, que é o eixo de uma mobilização que se dá justamente porque as igrejas, como você colocava, elas estão nos mais diferentes espaços e elas estão nos pequenos municípios, de uma maneira que não necessariamente outras organizações da sociedade civil, e se a gente pensa nos movimentos sociais, os movimentos sociais que a gente via se a gente pensa assim, né, nos movimentos que tinham uma relação muito estreita com o Estado, pensando no governo federal no período do Partido dos Trabalhadores, é muito comum que esses movimentos não tivessem necessariamente uma capilaridade nos pequenos municípios, como tem as igrejas, né? Então, me parece que tem dois eixos dessa pedagogia. É o eixo institucional, na relação com os municípios, e o outro é o tipo de mobilização que é possível fazer contando com a rede já estabelecida das igrejas, não só por todo o país, nas diferentes regiões, mas nos pequenos municípios, nos municípios de pequeno porte. E o quanto isso é representativo do modo como essa vivência é ativada pelas igrejas da política como uma ativação da relação do Estado que pode não existir de outra forma, por outros canais, por outros meios, por outras tecnologias, o quanto isso é relevante no que você nos mostra e no que a gente tem pela frente, né? Então, queria deixar essa observação. Então, feitas essas observações, que eu usei as hipóteses para poder conversar com você, eu passo para dois problemas, problema no sentido assim, né, daquilo que você faz a gente pensar com o seu trabalho, problema nesse sentido, não problema no seu texto, problema para a reflexão, né, que você nos traz, né? E aí eu coloco assim, desenvolvendo um pouco em sentidos que estão em diálogo direto com o que você nos mostra, mas que talvez possam levar, enfim, a formas de discussão que não necessariamente estão contidas dessa forma no trabalho que você nos apresentou, né? Bom, então, se a gente olha, pensando democracia e os processos de mudança política, né? Se a gente olha para o que você nos mostra, que eu adorei ler, né? Desse processo em que os conselhos tutelares passam a existir, as formas de regulamentação dos conselhos tutelares ao longo do tempo. Se a gente pensa ali aquele momento de origem da Constituição Federal de 88 e, em seguida, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, dois momentos originários para o que é essa estrutura que existe e o modo como, em termos legais, ela foi se modificando ao longo do tempo, a gente tem marcos de origem que são de responsabilização do Estado pela infância e pela adolescência, né? É a responsabilização do Estado que está colocada ali desde a Constituição de 88. É isso que muda, né? Mas, curiosamente, esse processo permite ver também uma dimensão em que noções privatistas, numa perspectiva familista, que atribui centralidade às famílias vis-à-vis o Estado, ganham força e passam a ser fundamentais no modo como essa disputa pelos conselhos tutelares se dá.
Então, curiosamente, a gente tem um quadro de responsabilização do Estado, algo que se buscou num contexto específico de democratização. Essa responsabilização do Estado, ela amplia o que é toda essa estrutura, né, institucional e de participação, de modo que as disputas pelo Estado passam por ela, algo que não existia antes, mas aquilo que você nos mostra, principalmente quando você parte da Universal, e aí eu pego essa citação que você traz no início do texto, é que as justificativas para atuar e disputar o Estado, elas não incluem uma responsabilização do próprio Estado, mas um assumir uma responsabilidade a partir do privado, religiões, né, como pensar religião privada, religião e as próprias famílias. Então, nesse trecho, me chama muita atenção, porque está dito, né, nesse trecho do jornal da Folha da Universal, que é preciso defender os direitos das crianças que são desrespeitadas pela mídia, pelos maiores de idade, pelas próprias famílias, né? Não se fala, por exemplo, no Estado não cumprir a sua responsabilidade, isso não aparece, porque esse poderia ser um marco, já que isso vem a partir de uma responsabilização do Estado desde essa origem, a partir da Constituição de 88. Não, não aparece o Estado. O problema não é que há uma falta do Estado com as crianças, né? E aí vem, está na mão da própria população zelar pelos direitos. De novo, não há atribuição de responsabilidade ao Estado, é a população. E essa população, ele inclui a escolha de pessoas com valores e princípios que, acima de tudo, têm um compromisso com Deus. Portanto, não só a população, mas o povo de Deus. Então, o Estado sai do páreo, responsabilização estatal e cobrar essa responsabilidade do Estado na proteção às crianças não entra, não é parte do léxico utilizado. Por outro lado, o compromisso, que aí vem de novo, né? Então, essa pedagogia que interpela sujeitos religiosos enquanto sujeitos políticos, é como o povo de Deus, né? E aí a gente vai vendo que daí é como família e protetores da família com compromisso com valores cristãos que eles são chamados a disputar o Estado. Então, eu acho incrível isso. Assim, quando a gente vai decompondo e pensando o problema que se coloca aí, me parece muito central para muita coisa, né, que está colocada, e eu acho realmente incrível. E aí eu fiquei pensando nas tensões que você nos mostra nas falas da própria Damares, quando ela está falando da violência, que é uma coisa que a gente viu também na pesquisa que a gente está fazendo. Porque ela tem que lidar com a criança como sujeito de direito. Só que a família emerge como sujeito de direito na fala dela o tempo todo. Mas a família é o espaço da violência sofrida pelas crianças, como todos os dados nos mostram, né? Então, ela lida o tempo todo com uma tensão que me parece que é uma tensão que está em todo esse quadro que você nos traz dessa disputa política, porque é preciso proteger a criança, mas há toda uma perspectiva de ativação da família, né? Os direitos das crianças acabam, na verdade, subsumidos aos direitos das famílias, não só na fala dela, mas nas políticas do Ministério, né? Depois a gente pode falar sobre isso, né? Então, acho que aí tem uma questão bem interessante, que ela aparece como uma tensão, né? Entre, inclusive, diferentes noções de proteção e de privacidade, né? Há uma literatura feminista que pode ser pensada, inclusive, como uma literatura feminista liberal, mas que tensiona noções liberais, que trabalha com as noções de privacidade individual e privacidade da família, né? Parece que tem as duas coisas sendo ativadas, uma literatura muito marcada pelas jurisdições estadunidenses, tá? Mas parece que as duas coisas estão colocadas, né? O proteger a criança, o ativar a família, a privacidade do indivíduo, a privacidade da família, de modo que, em nenhum momento, a questão volte a ser da responsabilização do Estado. É esse o deslocamento, me parece. Vem-se de um processo, se desloca isso, né? Então, esse é o problema político 1, assim, que eu colocava em termos de democracia e de mudança política, né? O problema 2 que eu coloquei, ele tem relação mais direta com o que você vai nos mostrando nessa relação entre essa capilarização, né, os conselhos, então, como instância administrativa nos municípios, né, e essa relação entre os conselhos, os municípios e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né?
me parece que aí você vai nos ajudando a ver algo que também tem aparecido, né, em outras pesquisas, e que essa pesquisa, que é uma pesquisa que eu estou fazendo junto com a professora Luciana Tatagiba, em que a gente acabou agora um mapeamento desses atores em diferentes ministérios, desses atores que compõem essas alianças antigênero no governo federal nesses 3 anos e meio de governo, né? E o que nos parece, que é assim fácil de afirmar, é que há novos padrões de participação da sociedade civil, né? Tem colegas com quem eu dialogo bastante, que vêm com trabalhos de mais tempo sobre o leste e centro da Europa, Polônia, Croácia e Hungria, e no começo, no trabalho delas, elas viam na emergência dessas lideranças populistas de direita, da extrema-direita desses países, um fechamento do Estado à sociedade civil. Depois elas entenderam que não é isso, elas foram modificando isso no trabalho delas, né? Bom, não é fechamento, é outra relação com a sociedade civil, são outros atores que têm acesso aos recursos estatais, né? O teu trabalho está mostrando isso para a gente, né? Ele mostra, e esse mapeamento que a gente fez também ajuda a ver isso, né? Então, são novos padrões de participação e não um fechamento, né? Outra coisa, né? Nós, como tivemos que lidar muito com o discurso antipolítico dos atores nesse processo recente no Brasil, a gente falou muito em antipolítica, mas não em novos padrões de politização. Seu trabalho mostra para a gente que são outros padrões de politização. E eu acho que isso é fundamental, de novo, conecta com a coisa da pedagogia política. Então, me parece que essa é uma das revelações, né? E esse é um problema central. Eu queria, se você puder comentar depois, nessa pesquisa que a gente está fazendo, a gente tem chegado a uma conclusão preliminar de que esses novos padrões de participação eles são correspondentes a uma configuração menos plural do Estado. Por quê? Porque a gente tinha participação de movimentos e grupos da sociedade civil nos processos de construção de políticas públicas, em diferentes dinâmicas de representação, que não são aqueles que têm, por exemplo, tido um acesso de maneira mais forte, né, a recursos estatais por outras vias, né, pensando em políticas religiosas, outros. E a tensão era permanente, era em disputa com esses mesmos atores. Quer dizer, o Estado, no período do PT, tinha evangélico, tinha católico, brigando porque estava na aliança, né, enfim, na coalizão de governo, e ao mesmo tempo tinha feminista, tinha movimento negro, então você tinha uma disputa muito intensa, muitas vezes as coisas não avançavam, mas era mais plural nesse sentido. E o que a gente tem visto é uma redução da pluralidade nesses novos padrões de participação. Então, te deixo, né, como uma pergunta, se isso é algo que você acha que faz sentido. E agora, vou rapidinho, viu, gente? Já termino. São algumas coisas mais pontuais, né? Não, tem só uma que ainda é mais geral, que tem a ver com questões que eu já coloquei, que acabou me escapando, que é algo mas é porque é da sua fala, então não ficou na minha sequência aqui. Quando na sua fala você vai nos conduzindo, né, pelos referenciais teóricos com os quais você trabalha, e você fala nesse agir coletivo, né, e você diz, bom, você passa pela Butler, você passa pelo Deleuze, pelo Guattari, para caracterizar esse agir coletivo no público, né? E aí quando você, inclusive, traz a questão das disputas pelo Estado. Eu só queria chamar a atenção, e isso tem a ver com coisas que eu já falei, ficou meio fora de ordem, isso, que, ainda que seja um agir coletivo no público, está permanentemente em questão, me parece, a definição das fronteiras entre o público e privado, os modos de publicização daquilo que pode ser visto como de origem privada, como a crença, os modos de, por outro lado, privatização daquilo que é público, de maneira que, por exemplo, pode restringir direitos e restringir a pluralidade. Então, eu não quero me alongar nisso, mas eu acho que a literatura teórica feminista nos ajuda a pensar, né, como é que se dão esses processos de politização e de privatização
numa tensão permanente no que diz respeito ao traçado das fronteiras entre o público e o privado. E como envolve criança, envolve família, mas envolve disputa pelo Estado, me parece que situar isso pode ser interessante, assim, explicitar isso dessa maneira, né? Bom, agora bem pontualmente. Você faz essa cronologia das mudanças no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eu achei excelente, e no caso dos conselhos tutelares também, né? Em especial, desculpa, dos conselhos tutelares, eu escrevi ECA aqui, mas é dos conselhos tutelares. E você faz por governo, você vai dizendo, bom, no período Lula, bom, você começa lá atrás, né? No período do governo, não me lembro se tem, acho que Itamar Franco, depois vem Fernando Henrique, depois Dilma Rousseff, depois Lula, depois Dilma Rousseff, você vai fazendo por governo, né? E você vai afirmando para a gente, assim, por exemplo, quando você chega na Dilma Rousseff, em 6 anos de governo, introduziu 8 alterações. Só que você vai falando para a gente de novos marcos legais, mas não fica claro, eles têm origem no executivo, por isso que você está remetendo aos governos, ou, na verdade, é no contexto desses governos que foi possível que essas alterações e não outras se estabelecessem, mas isso tem a ver com a dinâmica no Congresso, né? Parece que ficou um pouco assim, acho que se é de origem no executivo, então acho que tem que ser mais claro que é de origem no executivo. Se não é, talvez alguma observação sobre como essa dinâmica se deu possa ajudar a compreender o que acontece, por que são diferentes padrões na mudança legislativa ao longo do tempo, né? Espera só um pouquinho. Tá. Daí, na página 11, você define esses processos, historicamente, como de instrumentalização dos direitos humanos voltados para crianças e adolescentes, com o intuito de dar visibilidade pública e produzir engajamento a ativismos conservadores mediante a ocupação ostensiva dos sujeitos religiosos, né? Então, ao mesmo tempo que isso está, né, nessa perspectiva histórica, ele é mais característico do que você está mostrando nos últimos anos, né? E isso se daria, pelo que eu entendi, também pela mudança nos marcos legais. Desde quando? Porque a gente sabe que essa instrumentalização ela é muito mais aguda nos anos recentes, e em particular nesse período de governo do Bolsonaro, mas a disputa vem de mais longe, né? Sobretudo pensando nessa disputa pelo Estado por parte dos atores religiosos. Então, desde quando? Talvez, como é que a gente pode pensar cronologicamente? Assim, se torna mais agudo agora, mas nessas mudanças nos marcos legais já estava ocorrendo essa instrumentalização? Quer dizer, as disputas, por exemplo, dentro do Congresso, houve disputas nessas mudanças da regulamentação dos conselhos ou não, né? Tutelares. Bom, uma pergunta que eu tinha, eu acho que você já deu resposta, eu vou só deixar para dizer que chamou muita atenção, que era se você tinha alguma hipótese de por que há maior de por que há maior concentração dos recursos do SNF para os conselhos tutelares na região Nordeste, né? E você já nos mostrou que tem uma questão específica que diz respeito a como o crescimento evangélico com um padrão específico político e de voto pode ter, então, né, chamado o governo a uma atuação mais direta nesses espaços, né? Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Aconteceu alguma coisa aqui no meu computador? Não, tá perfeito, Tá Flávia. perfeito, tá. Gente, tá te Eu fiquei com uma impressão estranha, eu perdi um pouco a Não. tela do Zoom, porque eu estou com o meu arquivo aberto. Não, então tá, então eu estou terminando aqui. E só uma coisa que é sobre o texto, de novo, né? Agora são coisas bem pontuais. Na página 19, você diz que o que muda no governo Bolsonaro, de novo, né? Com esse processo, o que muda agora? Você diz a maior necessidade de garantir legibilidade. Eu não sei se isso pode ser um pequeno equívoco ali, você está falando de legitimidade. Eu não sei, eu não consegui entender o que você estava querendo dizer, porque o que eu fiquei pensando é que o que a gente tem, me parece, e aí pensando também nas pesquisas, essa pesquisa minha com a Luciana, a gente tem, de um lado, os atores, né, e essas alianças em novos padrões de ocupação do Estado, o que dá acesso a recursos estatais. Então, isso muda nesse governo. Isso muda, é uma mudança fundamental. Ter acesso aos recursos do governo federal, aos espaços de poder no governo federal, não é qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, que a gente está chamando no nosso trabalho de um governo de campanha que depende
de manter mobilização social constante, e essa mobilização se dá por meio da mobilização de determinados atores e segmentos, né? Então, essa constituição de sujeitos políticos a partir dos sujeitos religiosos é fundamental para a manutenção desses padrões de mobilização social. Então, não sei, talvez, eu acho que explicar um pouco mais o que é que muda nesse governo possa ser importante. E aí, Jaqueline, eu termino só agradecendo mais uma vez e dizendo que eu estou tão feliz que você está aqui perto de mim na UNB, porque a gente vai poder conversar mais, com mais facilidade. Tá? Obrigada, gente. Espero que eu não tenha me alongado demais. Muito obrigada, Flávia. Acho que você fez excelentes provocações. Eu vou aproveitar para agradecer e me despedir. Eu vou passar o bastão para o Eduardo, porque falando sobre gênero e família, eu preciso buscar filho na escola daqui a pouco. Infelizmente, a gente teve problemas técnicos. E eu queria agradecer a Janaína, que fez de tudo para nos ajudar, e que bom que o debate ficou garantido. Flávia, muito obrigada. Depois eu termino assistindo as gravações, já que agora você faz as suas respostas e o Edu vai provocar aqui a nossa plateia para elaborar outras questões. Muito obrigada a Obrigada, vocês. Renata. Beijos. Até. Tchau, Renata. Então vamos lá. Já que a tela é sua. Você está sem som. Agora ficou. É que a minha gata fica bem em cima e eu destravo e ela pausa de novo o microfone. Puxa, Flávia, eu queria te agradecer muito assim, pela generosidade. Jaqueline, deixa eu só te interromper, só para fazer um pedido. Se vocês puderem fechar o meu microfone, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo visualizar a tela do Zoom e nem ter acesso aos comandos. Então, eu estou de microfone aberto agora, porque eu não consigo. Eu acho que fechou. Agora fechou. Fechei. Queria te agradecer muito, Flávio, pela generosidade assim, nos comentários. Acho que foi muita coisa mesmo. Acho que coisa que vai me ajudar, enfim, a repensar, finalizar esse texto, a pensar várias coisas, né? Acho que fundamentalmente te ouvir me ajudou a ter muito mais clareza, né, do que dá para ser, de alguma maneira, reforçado mesmo enquanto hipótese, como, de alguma maneira, ajeitar algumas questões no texto e dar mais ênfase para coisas que, às vezes, a gente acaba não conseguindo dar, né? E a coisa vai um pouco nesse sentido. Bom, né? Eu acho que ter um diálogo com você é um privilégio imenso, né? Eu acho que você é alguém que tem pensado muito várias dessas questões, então é super importante ter a sua leitura e ter os seus comentários. Essa questão, né, da coisa enfim, das pedagogias de sujeição, pedagogias eleitorais, isso realmente é uma coisa, né, que, inclusive, em diálogo com o próprio Adrian, né, que é o supervisor, né, do meu pós-doc, ele sempre vai me falando, você precisa especificar, realmente colocar isso, né, falar mais sobre isso, e realmente, né, eu acho que isso é super importante, porque talvez eu acho que está um pouco nessa dinâmica, né, e eu acho que isso é fundamental quando a gente está lidando com pessoas que vivem, né, e que têm a sua vivência, a sua trajetória muito atravessada por pertencimentos religiosos, de fugir um pouco, né, eu acho que daquela dimensão de uma alienação ou de algo que sempre estaria presente nessa atuação política ou de um interesse muito fechado, né, muito ontológico, muito específico, atrelado a uma identidade religiosa, e pensar, eu acho que mais ou menos essa relação muito ambivalente que se constitui entre a própria sujeição e a autonomia, né? E como essa autonomia política dentro, né, depende de alguma maneira de uma série de sujeições, né? E aí são pedagogias, né? Porque a gente está falando o tempo todo, né? Eu acho que as linguagens teológicas, as configurações dessas vivências religiosas, principalmente pensadas dentro dos evangélicos, ela está sempre muito atravessada
pela questão do aprendizado, né? Então, tudo é curso, tudo é cartilha, não é à toa, né, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos produziu tanta cartilha, tanto curso online, tanto não sei o quê. Então, tem realmente uma preocupação de construir uma relação que é uma relação sempre mediada por uma linguagem pedagógica mesmo, né? E nesse sentido, né, essa linguagem pedagógica, ela fica o tempo todo construindo essa ambivalência que atravessa esse sujeito político, que é essa ambivalência da sujeição e da autonomia, né? Como é que essas coisas, de alguma maneira, são atravessadas, né? E aí, eu acho que uma descrição, né, um pouco maior, né, do que eu estou chamando dessas pedagogias eleitorais, né, que seriam muito mesmo esse aprendizado muito comum, principalmente na Igreja Universal, né, de como fazer campanha, qual tipo de, como é que se tira uma foto, qual tipo de roupa que se usa para esse tipo de foto, né? Tudo isso entra muito na dinâmica desse aprendizado, né? E acho que isso é muito importante porque, e novamente essa questão da ambivalência entra como central, porque a gente está falando de que isso atravessa muito a relação das mulheres com a política, né? Na maioria dos casos, a gente está falando de candidaturas femininas aos conselhos tutelares, e a gente está falando, de alguma maneira, o modo como essas candidaturas, de alguma maneira, se tornam outros tipos de candidaturas, né? Damares foi conselheira tutelar, eu, no pós-doc, né, que eu fiz no programa de pós-graduação em antropologia, né, antes desse pós-doc no SEM, antes da experiência também com o Messila, eu acompanhei, né, vários projetos pentecostais de violência doméstica, né, que de alguma maneira atendiam mulheres em situação de violência, e todas essas lideranças foram eleitas em 2018 como deputadas federais e estaduais, não só por São Paulo, né, mas por outros estados também, né? Então a gente tá vendo, de alguma maneira, nessa dimensão da participação nos conselhos, no modo como isso se desdobra, né, em determinadas temáticas, que agora não é mais só o conselho tutelar, né, mas é uma disputa pelos conselhos de saúde da mulher, né, pelos conselhos de saúde, pelo conselho da educação, né, então o modo como outros conselhos vão aparecendo também, né, dentro dessa disputa, para além do conselho tutelar. E acho, então, que realmente você me dá assim, uma deixa super importante para assim, pensar, e eu queria te agradecer com isso. Em relação às outras hipóteses todas, né, muita coisa para pensar, mas acho que fundamentalmente essa questão da capilaridade, né, eu acho que é interessante a gente pensar que a capilaridade, essa ação capilar, né, no mundo, é uma gramática pentecostal, né? Os pentecostais, eles se capilarizam, né? Eles têm uma... E quando isso chega, né, dentro de uma configuração política, isso produz efeitos que a gente fica meio até sem entender, né? Sem pensar de onde vem, para onde está indo, né? Então, é super importante a gente pensar o quanto a capilaridade ela está na gramática pentecostal, né? E quanto a gente vai vendo isso à medida, né? Nessa relação entre governo federal e municípios, à medida em que vários pentecostais entram enfim, na política e mais, né? Porque no executivo eles já estão, no legislativo eles já estão há muito tempo, né? A gente está falando de uma gramática de poder executivo, né? Que é o que, de alguma maneira, isso ajuda a gente a pensar também. Com relação, né, a outra questão que você trouxe também, que eu achei super importante, né, que é esse modo em que essa responsabilidade civil ela é sempre chamada, né, e ela é o que chama, é o que constrói esse engajamento da importância dos conselhos tutelares. Eu fiquei pensando muito assim no quanto, de alguma maneira, a gente tem uma configuração que está pensando sempre também, que coloca, traduz
permite com que qualquer outra religiosidade que não seja católica, que já estava, né, nos acordos do Estado quando o poder republicano, né, se estabelece no país, elas precisam se constituir via colaboração do Estado, né? Então, essas religiosidades, elas nunca podem ser nem muito questionadoras, nem muito... Elas precisam agir enquanto tecnologias de continuidade, né? E para o protestantismo, isso vai ser fundamental. Para os pentecostais, então, mais ainda, porque eles começam no norte do país, né? Se construir numa relação de continuidade com o que está em vigente nessa linguagem de Estado é uma forma bem importante, né, de pensar essa relação e essa sobrevivência também. Aí eu vou, né, porque eu sei que o nosso horário está indo e eu adoraria assim, ficar, mas a gente pode super aqui marcar um café maravilhoso, que eu vou adorar e a gente pode, mas eu acho que muito pontualmente, né, esse comentário que você me pediu sobre essa questão da redução da pluralidade do Estado, né? Eu acho que é uma questão muito delicada, porque se por um lado, sim, a gente está lidando com uma redução da pluralidade, porque a gente está falando de uma diminuição, né, da própria condição, sei lá, de centralidade e de ocupação central de cargos, né, de assessorias, de coordenação de secretarias por parte de pessoas negras, por parte de pessoas, né, que são importantes na militância LGBT, né? E aí tem o trabalho importante do Matheus Mazzilli, do Henrique, que ajudam a gente a ver isso também, o quanto, de alguma maneira, a gente está falando também de uma população que nunca esteve no Estado, né? Que não pertence a nenhuma oligarquia, que sempre se sentiu muito fora da política, né? E que, de alguma maneira, tem uma questão que a Mariana Cortez, que é socióloga e professora da Universidade Federal, né, de Uberlândia, diz num texto dela, que eu acho que é fundamental para a gente pensar, quer dizer, o quanto o governo Bolsonaro, né, e o bolsonarismo, de uma forma geral, ele coloca para a gente essa sensação de ser bastardo, né, de que você, de alguma maneira, traz para o centro do poder quem sempre esteve muito longe, porque não era bom, porque era tosco, porque então você tem sempre o pior de determinada área que é trazido, né? Então é o pior que vai ocupar a Fundação Palmares, é o pior que... E o quanto, de alguma maneira, talvez a gente esteja, na verdade, lidando com a própria disputa pelo significado da pluralidade do Estado, né? Quer dizer, esse Estado tem que ser plural mesmo, de que pluralidade estamos falando, né? E aí, quer dizer, está pedindo representatividade étnico-racial, a gente tem indígena conservador, a gente vai colocar na Secretaria de Ação Global. Está pedindo LGBT, a gente tem LGBT conservador, e esse LGBT conservador, obviamente, não tem nada a ver, não tem nenhuma representatividade nos movimentos sociais LGBT, mas passa a ocupar, né, um cargo central. Então, eu acho que a própria pluralidade, né, ela emerge de alguma maneira dentro desse processo de disputa. E, enfim, as outras coisinhas pontuais, quero te agradecer muito assim, pelo imenso cuidado, vai me ajudar muito a repensar o texto, muitas coisas, a vida. E é isso, quero muito te agradecer. Obrigado, Jaque. Obrigado, Flávia. Enfim, antes da gente... A gente tem algumas perguntas aqui que eu vou já ler para você, mas antes disso, só pontuar que a gente tem um limite de 5 horas por razões técnicas, que a sala vai deixar de ser nossa, vai virar uma coisa totalmente estratosférica e abstrata, assim que bater 5 horas. Então, temos uma observação aqui da Ana Cortez, Jaque, parabéns pela pesquisa, agradeço pela excelente apresentação, e a Flávia pelos comentários, e ela faz algumas perguntas. Então, vou ler as perguntas para elas ficarem registradas, senão que as pessoas que assistem não têm acesso ao chat, né?
As igrejas evangélicas, especialmente a IURD, não só têm produzido candidatos para vagas dos conselhos tutelares, mas também têm produzido eleitores, para usar o termo do professor Fernando Limonge. Você poderia falar um pouco mais sobre como a IURD produz esses eleitores? Você falou em caravanas, mas seria legal ouvir mais sobre isso. Fiquei pensando se o Ministério da Família também tem algum papel nesse processo de fazer eleitores quando entrega os kits que você mencionou. Uma segunda pergunta é se são os conselhos mais um espaço de empoderamento das mulheres evangélicas, já que a maior parte das conselheiras são mulheres? Você chegou a olhar para o perfil dessas conselheiras? Acho que conecta com essa última coisa que você falou, né, da representação descritiva, de como a representação descritiva não necessariamente tem a ver com conteúdos concretos de demandas que aquele grupo majoritariamente carreia, né? E a pergunta se completa com como são selecionadas essas pessoas para se tornarem candidatas. E a terceira pergunta é se você chegou a olhar para a presença de atores ligados à Universal em outros espaços importantes, como o tema da família, da infância, perdão, como, por exemplo, o CMDCA e o CONDECA. Acho que talvez seria interessante olhar a articulação desses grupos com conselhos e outros espaços participativos na construção de uma política da infância também. A tela é sua. Ana, obrigada mesmo pelas questões, são super importantes e super pertinentes, né? Até para o nosso próprio diálogo, né? Das nossas pesquisas que conversam bastante. Bom, eu achei ótimo, né? E você me lembrou desse texto do Fernando que eu não lembrava e acho que é super interessante para pensar e para pensar de alguma maneira essa dinâmica que se dá sempre numa relação, né? Que de alguma maneira você não consegue produzir um candidato sem produzir os eleitores para esse candidato, né? As duas coisas precisam acontecer de modo muito continuado e muito complementar. Acho assim, ó, que você já deu uma deixa bem interessante, né? Certamente esse rito dos kits, né? Não os kits em si, mas a própria materialidade, né? O ritual, a passagem, a relação ali explícita, sim, ela a gente pode pensar como uma linguagem, né, de produção de eleitoras, que também produz candidatos, né? Porque uma coisa é você querer fazer parte de um conselho tutelar que não tem nem sala, outra coisa é você virar conselheira do carro mais chique que tem na cidade, né? Então tem essas duas dimensões, de alguma maneira, estão sendo pensadas assim de forma muito concomitante. Tem muitas coisas preciosas que eu acho que você coloca e que são ausências assim ainda no trabalho, exatamente porque em 2020, quando a pesquisa de campo ia começar, né, começou a pandemia, e aí eu fui sendo cortada, né, dessa coisa de realmente acompanhar, inclusive, a própria atuação das pessoas, né, que tiveram essas candidaturas, que foram candidaturas vitoriosas via Igreja Universal, de acompanhar a atuação durante a pandemia, né? A coisa foi sendo dificultada. Você, né, certamente sabe disso e sente isso também. Os tempos de governo Bolsonaro dificultaram muito mais a pesquisa com evangélicos, né? Hoje é muito mais difícil, tem muito mais desconfiança, a gente acaba dependendo mais dessas redes mais antigas, né, em que eu já tinha acesso há mais tempo. Mas sim, eu acho que dá sim para pensar os conselhos tutelares como sendo, né, esse lugar de empoderamento. Não, obviamente, estou pensando empoderamento como conceito, né, analítico, mas porque empoderamento é uma categoria social, né? Essas mulheres mesmo se entendem como mulheres empoderadas. E são esses espaços que vão sendo alcançados via igreja, que de alguma maneira constroem esse lugar de empoderamento, né? Para pesquisa específica, né, de pós-doutorado do SEM, eu fiz, né, os cursos
e fiz a etnografia do programa Mais Mulheres na Política, que foi o programa, né, que foi desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para as eleições de 2020, né, mas que teve outros cursos durante o ano de 2021. E então, né, na dinâmica dos cursos, você vai vendo um pouco nas apresentações de onde vêm essas mulheres, né, de que regiões do país elas vêm, e é todo mundo muito de rincões, de cidades que muitas vezes a gente não conhece, tem um perfil étnico-racial muito diverso, né, essas mulheres não são reconhecidas como mulheres brancas, e muitas vezes não se reconhecem, e tem um percentual muito significativo de mulheres evangélicas nessa participação. Várias dessas mulheres, né, fizeram, né, conseguiram construir suas candidaturas legislativas ainda em 2020, mas o que me chamou a atenção nesse curso é que a maioria dessas mulheres era conselheira tutelar. Todo mundo falava, olha, eu sou fulana de tal, sou conselheira tutelar não sei de onde, sou da igreja tal, eu sou não sei o quê. Então, ou seja, que realmente essa ideia do conselho tutelar como um espaço mesmo, né? Do conselho tutelar você vai cursar pedagogia ou assistência social, porque você recebe um bom salário. Do conselho tutelar você vai, enfim, vai acionando de fato outras redes que vão te colocando num contexto político mais definido. E esses outros, né, tanto o CMDCA e o CONDECA, eu não consegui ver, e acho realmente que seria super importante pensar mesmo a representatividade dentro desses conselhos. É isso, obrigada. Obrigado, Jaque. Enfim, a gente está com o tempo bastante estourado, então acho que talvez eu vá dar fechamento na sessão. Acho que foi um seminário muito, muito interessante. Eu agradeço novamente em nome do SEM, tanto a Jaqueline Teixeira quanto a Flávia Biroli, que fizeram, enfim, é um tema absolutamente... Eu tinha várias coisas que ficaram passando aqui na minha cabeça, inclusive com relação à coisa das próprias candidaturas, né? Da candidatura da ministra Damares agora, enfim, mas isso levaria a gente para uma discussão talvez mais longa. Acho que é um pouco, inclusive essa eleição agora do Senado do Distrito Federal um pouquinho simbólica, né? Que é nos moldes da época da Arena, é direita 1, direita 2 contra direita 3, né? E o Centrão está ganhando de lavada, se indica, né? Então, no fundo, um pouco essa máquina produzida nacionalmente talvez não esteja reproduzindo votos em Brasília da mesma forma. Enfim, mas muitas questões saem dessa discussão. Acho que os diálogos estão postos. Muito obrigado a ambas. É uma honra para o SEM ter tido você como pós-doc e ter tido a sua pesquisa, e agradeço a todos que nos assistem, todas e todos que nos assistem, e é isso. Eu e a queria Janaína. agradecer a você, Perdão. Janaína, Renata, Flávia, pelos comentários, enfim, todo mundo que estava aqui assistindo. Foi super importante assim, esse diálogo. Que a gente sobreviva a esse período eleitoral, que não vai ser fácil. Vai sobreviver. Vai sobreviver. Queria fechar, então, agradecendo a Janaína pelo todo o esforço que ela fez, como sempre, para fazer funcionar as transmissões e as coisas da comunicação do SEM, especialmente dessa vez que deu tanta coisa estranha pela tecnologia. Os deuses da tecnologia são, a gente sabe, misteriosos. Então, muito obrigado a todos e todas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um abraço.